Vamos lá, galera. Queria agradecer aí a todo mundo a repercussão da notícia que a gente trouxe hoje, né? Porque adquirimos aí os direitos de transmitir com imagem os jogos do Cruzeiro lá na Vitória Cup, no Espírito Santo, dia 3 contra o Defensa e Justiça. Jogo uma quinta-feira, 8 horas da noite. E no domingão, Cruzeiro e Estudiantes, o jogo às 4 horas da tarde. E vamos ter uma cobertura muito legal. Vamos baixar lá no Espírito Santo com uma equipe grande, hein? Fazer live de lá e tudo mais. Então, agradecer aí a repercussão que foi muito legal. Muito obrigado mesmo, de coração. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Trabalharemos muito para que dê tudo certo realmente. O Cruzeiro que vai jogar ainda contra o Vitória. Depois tem um período de férias. A volta no final de junho. Treina no dia 2. Vai lá para o Espírito Santo. Joga no dia 3. Treina 4 e 5 lá. Joga no dia 6. Depois retorna. É a programação. E nós vamos acompanhar tudo aqui na Samuca TV. E contamos com a audiência de todos vocês. Hoje foi muito legal porque a gente esteve na Toca da Raposa 2 para acompanhar a nova Toca 2. Eu relatei aí mais cedo nas nossas lives, quem não acompanhou pode acompanhar. Estrutura de primeiríssimo mundo, uma reforma aí que com certeza, desde aquele momento do Ronaldo em que o Pedro fez os aportes para reformar a Toca, não gastou menos de 30 milhões de reais. Então, é uma estrutura que está perfeita. E ainda vai ter muito mais, hein? Vão modernizar também a Toca 1. É um compromisso aí do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, eles que estão aí à frente de tudo na SAF do Cruzeiro. Então, muito legal mesmo. E foi bacana estar perto dessa nova Toca da Raposa 2. Hoje tivemos o treinamento, e a imprensa acompanhou boa parte da atividade, com uma ausência que na hora que você fala que não treinou, todo mundo fica preocupado, né? Que é o Caio Jorge. Mas apenas ali um trabalho de prevenção dentro de toda essa aparelhagem que tem na Toca da Raposa 2. Então é possível você identificar ali qual o tipo de desgaste, o que precisa o atleta fazer, por que ele tem que ficar fora do treinamento e vai fazer fisioterapia ou academia e tudo mais. Então foi isso com o Caio Jorge, um trabalho específico, mas quinta-feira, diante do Vitória, ele não será problema, então o jogador apenas foi preservado neste compromisso diante da equipe, ou do treinamento, né? Pensando no compromisso diante da equipe do Vitória. Vamos aguardar, ainda tem muito treinamento até lá para o técnico Leonardo Jardim definir o time que joga no Barradão, em Salvador, quando o Cruzeiro vai tentar a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado tem jogo do feminino, hein? Estaremos lá, Arena Gregorão, o Cruzeiro em campo diante da equipe do 3B do Amazonas e buscando aí a primeira colocação garantida nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro A1. Tem ingresso ainda à disposição, ingresso.cruzeiro.com.br, e agradecer também a todo mundo que mandou mensagem aí pelo quadro agora da Rafa Oliveira, né? A Rafa vai estar aqui na Samuca TV com o pré e com o pós-jogo, sempre trazendo conteúdo do futebol feminino aqui na Samuca TV. Muita informação vem pipocando sobre Cruzeiro no mercado e que esse jogador interessa, que outro jogador interessa, mas o fato é, o Cruzeiro está trabalhando com muita tranquilidade no mercado. Não vai fazer nada apressado, não vai fazer nada que aquele atleta não justifique determinado investimento, e esse é um compromisso do técnico Leonardo Jardim. Então, o Cruzeiro tem trabalhado, tem buscado opções no mercado, tem aparecido muito nome aí que o Cruzeiro, por exemplo, o Roger Guedes deu uma entrevista, acho que é ao Globoesporte.com, e ele falou sobre procura do Cruzeiro. O que teve lá atrás foi
uma conversa, nada assim de interesse forte, de fazer proposta, e nem vai ter, porque neste momento, por mais que o Leonardo Jardim conheça o jogador, por mais que ele tenha ótimos números jogando lá fora, mas a gente já tinha falado sobre isso, jogador muito caro, não só em termos de salário, mas também no investimento. E isso, para determinado tipo de condição em que o Cruzeiro vai avaliar, não vai ter esse tipo de investimento. O Cruzeiro vai investir em jogadores mais jovens, buscando ainda o seu espaço no futebol, que vai dar retorno técnico imediato e que no futuro vai dar retorno financeiro. Esse é o compromisso do departamento de futebol agora, tendo o Leonardo Jardim como a principal cabeça. E ele é quem vai avaliar toda a questão de quem deve jogar no Cruzeiro e quem não deve, para tentar minimizar erro e para buscar boas opções no mercado. Então, vamos aguardar o que o Cruzeiro vai conseguir de fato, tendo informação concreta, a gente traz aqui na Samuca TV. O primeiro passo, o Cruzeiro vem trabalhando para ter um novo departamento de scout e, com certeza, isso é a ideia do departamento de futebol de ter isso já para esta janela. O vídeo, né, do presidente da Ferroviária, o diretor, perdão, da Ferroviária, que vai ser anfitriã lá do torneio, que vai ser disputado em Cariacica, falando a respeito do Cruzeiro. Confiram só. Deixem o like aí, em quase 2.000 pessoas. Vê se a gente consegue chegar pelo menos em 1.000 likes aqui nesse Conexão 5 Estrelas. De um grande clube brasileiro, aonde o Cruzeiro foi o primeiro clube que a gente fechou. Faço agradecimento ao Pedrinho e a toda a diretoria, que já visitaram o estado, isso não foi noticiado, mas já visitaram o estado, já visitaram as suas instalações e tudo foi aprovado pelo clube, aonde o próprio Cruzeiro reforça esse agradecimento, que foi um grande clube que nos ajudou muito a colocar esse campeonato para acontecer. Infelizmente, quando a gente fala a Desportiva Ferroviária vai participar, mas muitos clubes de fora não conhecem. E quando a gente reforçava para esses clubes que Desportiva e Cruzeiro iriam participar, esses clubes automaticamente se reverberou muito positivamente para a gente avançar com a competição. Então, para as próximas edições, esse é o nosso objetivo. E temos um grande sonho de não trazer apenas clubes sul-americanos, mas clubes europeus, clubes da América do Norte, clubes da Arábia Saudita, que hoje está no hype também. Então, a gente quer que isso aqui seja o primeiro passo para outras grandes edições e que o Espírito Santo possa receber esses grandes jogos. Tá aí a fala do diretor da Ferroviária, ressaltando, né, que para ele a importância, e aí é uma importância reconhecidamente de forma nacional e também na América do Sul, né? Lembrando que, além de Cruzeiro e Desportiva, o Defensa e Justicia da Argentina e o Estudiantes de La Plata também vão estar presentes. Tudo que envolve o Cruzeiro, felizmente, né, o Ricardo, para nós cruzeirenses, voltou à normalidade, né? Porque a normalidade é essa, tudo que envolve o nome do Cruzeiro, atrair olhares, atrair competição, atrair credibilidade, né? Esse é o normal da história do Cruzeiro, né? Outros anos que vivemos e que essas adjetivações não estavam ligadas ao Cruzeiro são anos asterisco, né? Em nossa riquíssima história. Porque o normal do Cruzeiro é, de fato, quando alguém quer que algo aconteça, né? E chama o Cruzeiro para acontecer, todo mundo passa a olhar do mundo do futebol, né? E aí, sem clubismo, basta você ver a história do Cruzeiro, o que significa. Isso aí, viu? Eu estava conversando com um grande amigo hoje, Ricardo. Não tem jeito de você comprar reputação, não, amigo. Você pode comprar muita coisa, mas reputação e história eu ainda desconheço, né, Ricardo? Cara, isso tanto é verdade, e aí eu vou voltar um pouquinho, a gente fica um pouco nervoso, vocês, enfim, nós estamos ao vivo, vocês pediram para falar sobre essa conquista da Samuca TV, e eu esqueci de falar o seguinte, todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Eu sei que tem muita gente que está nos acompanhando nesse momento aqui, que talvez não tenha, né, o mesmo credo, enfim, mas eu, como cristão, tenho que dizer que eu acredito
piamente nisso. As coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer. E até essa derrocada que o Cruzeiro teve, eu sei que é difícil ouvir e falar sobre isso, talvez ela aconteceu no momento que ela tivesse que acontecer para extirpar do clube algumas situações que talvez estivessem lá até hoje, né? Você já falou muito sobre isso, os comentaristas da Samuca TV já falaram muito sobre isso, e esse momento que o clube conseguiu se reerguer, na minha opinião, fez com que o torcedor ficasse ainda mais forte, sedimentasse mais o sentimento de ser Cruzeiro. Sobre a grandeza do clube, eu queria que abrir um parêntese, na vitória última, em cima do Palmeiras, o Pedro Torres, eu acompanhei, ele falou algo que foi muito importante, assim como outros discursos seus, e especialmente seu, Thiago, também emocionados após momentos importantes, como aquela vitória em cima do Boca Júnior, que era um momento, um marco, né, também para o clube. Naquela vitória contra o Palmeiras, ao final, o Pedro Torres, ele disse o seguinte: olha, para quem não está acostumado, quem está vendo o futebol de 5, esse é o Cruzeiro. Não é o Cruzeiro dos últimos 5 anos que a gente viu, não. Esse aí é o Cruzeiro. E eu fiz questão de voltar à fala dele, porque eu tenho 2 filhos, com 9 e 12 anos, que infelizmente foram forjados no pior momento do clube. E não se acostumaram com os momentos de glória, mas com um Cruzeiro que estava se reerguendo. E é claro que na cabeça deles não existe a memória afetiva que nós temos da década de 90, dos anos 2000, de tudo aquilo. Eu voltei ao discurso que foi breve, mas impactante do Pedro. Eu falei, olha, ouve isso que esse cara está falando aí, ó. E é um jovem também. Esse Cruzeiro que vocês viram, que vocês assistiram comigo, todos os jogos na Série B, não é o Cruzeiro que eu conheço, não. É esse aí. As equipes de fora são acostumadas a vir aqui temer o Cruzeiro no Mineirão. Isso aí é o normal. Não é aquilo que a gente via. Mas nós tivemos que passar por aquilo. Porque todas as coisas acontecem com um propósito. O Cruzeiro é muito grande. Eu tenho certeza que para todos que vão participar desse torneio, vai ser assim, vai engrandecer mais o torneio para as outras equipes, a participação do gigante Cruzeiro e a oportunidade, né, de... Claro que nunca vai ser uma vingança, porque eu considero a segunda maior tragédia da minha vida, aquele 2009, eu estava no Mineirão, mas a oportunidade, quem sabe, de jogar com os Estudiantes. Já tivemos outra partida, vencemos ele por 5 gols. Claro que uma vingança teria que ser uma final de campeonato, é óbvio, mas é um clube que, de alguma forma, ainda que negativa, fez parte da nossa história, né? E eu acho que o torcedor é forjado, assim, nos bons momentos, mas principalmente nos maus momentos. E esse Cruzeiro de hoje que está chegando, né, no ponto que nós sempre conhecemos, esse é o verdadeiro Cruzeiro. Pode falar, Ed. Na linha do que o Ricardo colocou, né? Hoje o Cruzeiro ele voltou a ser um sinônimo de um clube que está organizado, que paga em dia, que está bem em termos desportivos, está brigando ali por G4, eventualmente por título. O Cruzeiro voltou a dar orgulho para a gente, né? Que até 2018 ali sempre era disputando lá em cima, eliminando os times do Rio, de São Paulo, ganhando competições nacionais. E aí a gente passou por esse período, né, de 19 para frente, período em que o Cruzeiro na mídia, perante a mídia nacional, era sinônimo de notícia ruim, né? A gente até brinca assim, né, no Twitter, né, aquela fotinha clássica da bandeirinha do Cruzeiro remexendo assim, que sinônimo de notícia ruim, né? Então, hoje o Cruzeiro ele voltou a ser bem visto, assim, digamos assim, nacionalmente. E eu falo, inclusive, assim, com uma ótica própria, porque eu resido em São Paulo. Então, a ótica que as pessoas têm esse ano do Cruzeiro hoje já mudou. Conversei semana antes do jogo do Palmeiras, conheço alguns palmeirenses de trabalho. O discurso já não era aquele discurso que ia atropelar o Cruzeiro, que ia ser um jogo fácil. Pelo contrário, a galera voltou a pensar que no Mineirão não vai ser fácil. E assim, isso tudo entra nessa fala do presidente aí da Desportiva, né? Que sem o Cruzeiro, dificilmente você atrairia times de fora. Ele teria que ter um outro time de peso nacional. Então, assim, a gente fica feliz com esse reconhecimento, porque também são times da Argentina respeitáveis, principalmente os Estudiantes, que a gente não tem essa memória legal, né? Eu também estava no Mineirão naquele fatídico dia. Dos dias que eu mais chorei na minha vida, eu tinha nem 15 anos,
Mas é o que é a expressão que o Ricardo usou, felizmente, assim, é forjado. A gente é forjado nessas situações, assim como eu tenho certeza que os filhos dele também, nesse período agora de pós-2019, também foram forjados aí no cruzeirismo, né? A gente tá mais forte do que nunca. É isso. Eu também, né? Evidentemente estava lá e é uma dor indescritível, assim. Eu acho que devia ser proibido um ser humano sentir a dor que eu senti e que todos nós sentimos, né? Porque a dor de um cruzeirense, né? Eu pelo menos jamais vou colocar que aquele dia foi mais traumático